Bom dia, turma. Hoje a gente vai falar aí da primeira parte da ditadura militar, né? No governo do General Castelo Branco e no governo do General Costa e Silva. Este é Costa e Silva e este é Castelo Branco. Sempre muito bom a gente visualizar, né, a fotografia desses presidentes. Então, os militares tomam o poder, né, a partir do dia 31 de março de 1964. Eles marcham até a capital, até Brasília, e tira aí o governador, o presidente João Goulart, do seu poder, e ele não resiste a essa deposição. Ele aceita e entrega o governo aos militares, né? Então, eles estão aí construindo uma ditadura. Por quê? Houve uma crise política depois da saída de Jânio Quadros, né? Porque Jânio Quadros, ele se aproximou aí dos países socialistas e o governo do seu vice-presidente, João Goulart, vai ser nessa mesma linha. Então, setores conservadores, aliados aos militares, deram início a uma campanha de desestabilização do governo, né? Principalmente depois das reformas de base que o presidente lançou aí para a população naquele comício no meado do mês de março. Então, em 31 de março, o golpe militar derrubou o Jango. A partir do golpe, os militares passaram a desmobilizar quaisquer foco de luta popular. As organizações trabalhistas, como a CGT, a UNE, as ligas camponesas, a Juventude Católica, passaram a ser duramente reprimidas. Então, a gente tem aí a CGT, a UNE e os centros populares e as ligas camponesas de um lado, e do outro lado o IPES, o ABAD e o MAC, né, de direita. E aí, logo após o golpe, ficou claro que os militares se estabeleceriam no poder. Embora o movimento tivesse contado com o apoio de civis, né, que é o partido UDN, os militares não pretendiam entregar o poder e nem dividir com os civis, né? Então, em abril de 64, foi editado o Ato Institucional número 1. O que é o Ato Institucional, né? Um conjunto de leis promulgado sem necessidade de aprovação popular ou pelo Congresso Nacional. Mecanismo ditatorial de controle do poder pelo Estado. Então, a partir de 64, haverá aí 5 atos institucionais, que é esse mecanismo aí falado aí agora há pouco, né? Então, e claro que os militares optaram aí pelo alinhamento do bloco ocidental capitalista norte-americano junto com os Estados Unidos, né? E aí começa aí a varredura, né, em todos os órgãos públicos em relação a alguém que se desconfiasse que era comunista, né, como a capa desse jornal aí. Então, ato institucional é um instrumento jurídico excepcional através do qual os governos militares tomaram medidas contrárias à Constituição em vigor. Com isso, os militares davam imagem de legalidade, né, às medidas legais, já que tem aí um ato institucional dado pelo governo. E o que diz esse ato institucional número 1? Eles podem demitir funcionários públicos, como eu falei, né, fez uma varredura aí, quem imaginasse que era comunista já estava fora. Leais ao antigo regime, cassação de mandatos de opositores, prisões de opositores e eleições indiretas para presidente. O presidente não ia ser mais votado diretamente pela população, né? As eleições diretas estavam suspensas. E então, no governo do General Castelo Branco, com a sua presidência, né, ele quer combater o comunismo e promover a consolidação da democracia. Esse é o lema aí, né? Então, esse mecanismo aí é o Serviço Nacional de Informações, o SNI, que vai ser utilizado durante praticamente toda a ditadura. Então, ele promoveu prisões arbitrárias, iniciou perseguições políticas e torturas opositores de regime, embora ainda tivesse em vigor o habeas corpus. O que é o habeas corpus? É o documento que garante aí a quem é preso por algum motivo a responder aí o seu processo em liberdade, né? Então, lideranças sindicais e camponesas foram mortas, desapareceram, governadores eleitos perderam seus mandatos. E entre esses caçados, a gente conhece alguns nomes aí, ó. João Goulart, Jânio Quadros, Miguel Arraes,
Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes, que já havia sido preso no período de Vargas, Luiz Carlos Prestes, Celso Furtado, Darcy Ribeiro e etc. Em 1966, a oposição saiu vitoriosa nas eleições estaduais em Minas Gerais e Rio de Janeiro. E aí o governo reagiu com o ato institucional número 2, que coloca o fim aos partidos políticos e autoriza apenas 2 partidos, o Arena e o MDB, né? Então, o que é o Arena? Aliança Renovada Nacional, que é o partido do governo, e ali está todas as pessoas que são a favor, né, dos militares no poder. E aí a gente tem políticos de direita que apoiam a ditadura. E ao outro lado, o Movimento Democrático Brasileiro, que é o MDB, que é uma posição do governo, uma posição comportada, né? A ditadura, querendo uma imagem de democracia, ela permite aí um outro partido, mas sem resistência, sem um comportamento opositor muito forte, né? E tem a autorização para fechar os órgãos legislativos. Logo em seguida, ele vai colocar em prática o AI-3 e o AI-4. O AI-3 estabeleceu eleições indiretas para governadores e prefeitos de cidades consideradas de segurança nacional. E o AI-4 convoca o Congresso em sessão extraordinária para a aprovação de uma nova Constituição. Essa Constituição aumentou o poder do Executivo e limitou a autonomia dos Estados. Então foram publicadas as severas leis da imprensa e a Lei de Segurança Nacional, né, destinada a facilitar a atuação dos órgãos de segurança, quer dizer, o aparelho de repressão contra os inimigos internos. E essa Constituição, novamente, fortalece o Executivo, emendas constitucionais e cargos exclusivos do presidente. Incorpora os outros atos institucionais e tem essa Lei de Segurança Nacional contra o perigo comunista, né? O próximo presidente é Costa Silva. Os primeiros tempos do governo Costa Silva foram marcados por protestos estudantis. As táticas do comício relâmpago e das passeatas entusiasmaram os estudantes. E aí, em 28 de março de 68, realizou 2 manifestações no Rio. O protesto contra a má qualidade e o preço elevado das refeições de um restaurante universitário chamado Calabouço. O que vai acontecer aí? Aí esse episódio vai desencadear aí um fato, né? Que a polícia militar chegou atirando e matou um estudante chamado Edson Luiz, que era um jovem de 16 anos. E aí o fato abalou a opinião pública. O corpo foi velado na Assembleia Legislativa e ao enterro compareceram cerca de 50 mil pessoas. Então, nos cemitérios, estudantes proferiram um juramento. Nesse luto, a luta começou. E aqui a gente tem a imagem das manifestações, né? Aqui no momento do velório assim que ele é morto, o corpo dele é levado para a Assembleia Legislativa. E aqui a missa de 7º dia na Candelária de Edson Luiz já começa, após a missa, o confronto entre policiais e a juventude que estavam lá, as pessoas que estavam lá. Aqui mais imagens em relação a toda essa repercussão que foi após a morte desse estudante, né? Aqui uma foto aí jornalística bem famosa desse período. E foi um ano aí que não terminou, né? Porque após a morte de Edson Luiz, as passeatas multiplicaram-se pelas capitais. Nesse luto, a luta começou. E tudo isso aconteceu no Rio de Janeiro e aí vai se espalhar pelo Brasil aí, né? Greves em Contagem, Osasco. A sequência de manifestações reprimidas violentamente por todo o país acabou por despertar a indignação das classes médias no Rio de Janeiro. A sociedade indignada promove a passeata dos 100 mil em 21 de junho de 68. Bem, a gente viu que o acontecido foi em março, né? Da morte do menino. A gente já está em 28 de junho. O governo decidiu então ampliar os mecanismos de repressão de modo a acabar com os subversivos. No dia 2 e 3 de setembro de 68, o jovem deputado Márcio Moreira Alves, do MDB da Guanabara, usou a tribuna do Congresso para fazer um discurso inflamado contra a ditadura. Quem quiser ver o discurso dele está na internet, né? E aí já estamos em setembro. E aí, o AI-5 foi o principal instrumento de arbítrio da ditadura militar, né? Após todos os acontecimentos, o governo
Federal lança aí o AI-5. O general-presidente poderia, sem dar satisfações a ninguém, fechar o Congresso Nacional, cassar mandatos de parlamentares, demitir juízes, suspender garantias do Poder Judiciário, legislar por decretos, decretar estado de sítio, enfim, ter poderes tão vastos como dos tiranos. O governo passa a ter direito de suspender o habeas corpus, aquele documento que o preso tem direito, né, para responder o seu processo em liberdade. O habeas corpus foi suspendido e isso vai gerar aí pessoas que eram presas inocentemente não vai ter direito aí de sair ou de provar sua inocência, né? Tem gente que chega a falar em golpe dentro do golpe. Costa Silva acabou não tendo tempo de saborear os resultados do AI-5, um derrame cerebral tirou do poder. Então, por que o período após o AI-5 foi chamado de ano de chumbo? Porque o AI-5 foi um ato mais repressor de todos, limitando muito as liberdades civis e políticas. O objetivo era conter as manifestações contra a ditadura militar. Aumentaram então as prisões, torturas, desaparecimentos, assassinatos e exílio de opositores ao governo. Então aí, esses são os anos de chumbo, né? Após a decretação do ato institucional número 5, dizem ato, golpe dentro do golpe, o endurecimento do regime, são as palavras usadas aí após o ato adicional número 5, né? Onde o governo teve aí a lei que vai aí legitimar essa repressão, essa prisão, essas torturas, esses desaparecimentos, esses assassinatos. E esse mecanismo era qual, né? Era a Operação Bandeirante, Departamento de Ordem Pública e Social, o DOI-CODE, né? Destacamento de Operações e Informações, o Centro de Operação de Defesa Interna. E, enfim, em fim de 69, Costa Silva doente se afasta. Em seu lugar seguiu uma junta militar e, em seguida, o governo Médici e o endurecimento do regime. Então, isso tudo era para controlar a ordem social desse governo de Costa Silva, né? Os mecanismos de repressão são nesses interiores desses locais aí que eram feitas as torturas. E aí a população começa a se armar, as manifestações não são mais, não dão mais resultado, então vem a luta armada, né? Então a falta de crédito na ação parlamentar, o endurecimento do regime faz com que os setores de esquerda se lancem em ações armadas. E aí vem o Partido Comunista Brasileiro, o Partido Comunista do Brasil, e cria-se grupos, né, que eu falarei mais aprofundado no próximo vídeo, da Aliança Nacional Libertadora, da Vanguarda Armada Revolucionária, o Movimento Revolucionário de Outubro, a Ação Popular, né? Então a gente tem guerrilhas, jovens que pegam em armas para essa luta armada, que acredita que com um protesto pacífico, só com um passeatas não adianta, né? Tem que pegar na arma, tem que se organizar como os militares se organizaram. E aí eles vão fazer várias ações, esses grupos farão várias ações aí para mostrar para a população brasileira realmente o que está acontecendo aí, como se dizem aí, nos porões da ditadura militar. Falarei disso mais detalhadamente na próxima aula, né? Começa então a caça aos subversivos. O que é isso? São imagens aí, né, de fotos de pessoas que são consideradas aí procuradas, são consideradas terroristas procurados, né? Assaltaram, roubaram, mataram pais de famílias, né? Então, aí está escrito aqui, ó, a menor suspeita avisa o primeiro policial que encontrar. E o pior que avisavam, né? Denúncia era, a população estava realmente ao lado dos militares nesse momento aí. E essas imagens, essas fotos, esses cartazes eram pregados em ônibus, em coletivos, nos jornais das bancas, né, que as pessoas compravam diariamente. Estavam todas, essas imagens estavam aí rolando. Para toda a população conhecê-los e denunciá-los, né? E a população, como eu falei, né? A censura não deixava mostrar realmente o que estava acontecendo, então eles realmente acreditavam que essas pessoas eram terroristas, que essas pessoas eram pessoas que estavam querendo
atrapalhar ou tomar um poder aí de um governo que estava fazendo aí um bom governo para o Brasil, né? Então, na próxima aula, a gente continua.